Ok. Então, tá, 305. Deixa eu disponibilizar aqui a minha tela, compartilhar com vocês. Aí que tá. Começa a ver a internet ficar lenta aqui. Turma, vocês estão me ouvindo? Não, fiquei travada. Travou. A gente está te ouvindo. Tá? A minha imagem tá travada? Pra mim tá tudo travado aqui. Não, tudo certo. Pra mim eu tô travada, gente. Eu não consigo compartilhar minha tela. Não tô acreditando nisso. Oi, filho. O que foi, mãe? A minha tela travou aqui. Meu Deus. Mas eles estão te escutando assim? Acho que estão me escutando. Ih, Que coisa séria, né? olha, sério. Prof, você está com o microfone, isso. Agora, isso. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo agora? Gente, meu computador travou, minha internet travou, tá tudo bom. Mas tudo certo agora, né? Sim, agora tudo certo. Então tá. Então o prof vai botar para apresentar a tela, que já tá gravando mesmo. Deixa eu ver aqui. Vocês. Deixa eu ver. Olha, tempo para alguns entrarem. Christian. Nossa, acho que tá quase todo mundo, né? Não sei quantos tem na turma. Tem na turma, gente? 26? 27? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, turma. Deixa eu só fixar aqui minha tela. Exato. Aqui. Pronto. Bom, turma, na nossa última aula da semana passada,
a gente estava vendo conceito de monômios e a gente estava vendo conceito de termo algébrico, né? Então, só para a gente dar uma passada bem rápida, o que eu preciso de vocês, tá? Que vocês saibam que um monômio, que você já sabe, que vocês saibam que é um polinômio, que vocês saibam que é um produto notável, tá? Então, esse é o nosso último nível de nivelamento para a gente poder começar a função polinomial. E aí, o que a gente tem? É que eu vi um bicho andando aqui. Tipo, que lá na porta eu vi aqui o bicho andando. Tá, mas ele já foi embora, o bicho. Já? Já. Então, tá Vai ficar aqui comigo? Tá bom. Vou ver se esse bicho fica de novo. Tá bom, tá, obrigada. Então, o que a gente vai ver nesses slides? Polinômios e produtos notáveis, tá? O que para vocês também acho que não é nenhuma grande novidade, tá? Então, o que a gente estava vendo na nossa última aula? A gente viu o que é um monômio, né? Que são expressões algébricas, onde elas têm multiplicação de coeficiente, que são os números, né? E um valor desconhecido, que é a parte literal, que são as incógnitas. Então, a gente tem um monômio, 3 é o coeficiente, x ao quadrado é a parte literal, né? A gente sabe que esse monômio ele tem que ter um grau, tá? E ele é definido, na verdade, pela soma dos expoentes da parte literal, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 yx ao quadrado. Então, eu sei que ele é um monômio de grau 3, porque eu faço a soma dos coeficientes, 2 mais 1, 3, né? Foi o que a gente viu na aula passada. A gente sabe que os monômios, eles podem ser somados ou subtraídos, divididos ou multiplicados, foi o que a gente viu na nossa última aula, só que existe uma condição, que na adição ou na subtração, a gente só pode somar esse monômio, esse monômio, esse polinômio, enfim, quando a parte literal for literalmente igual, né? Então, por exemplo, 3x mais 5x, 8x, porque a parte literal é igual. 6ax com menos 4x, 2ax, porque a parte literal. Então, é uma condição que somente a gente pode somar ou subtrair se a parte literal for igual. O que não acontece na multiplicação e na divisão, né? Ela não importa a igualdade, isso quer dizer, eu não preciso ter ax dividido por ax. Não, na multiplicação ou na divisão, eu não preciso disso. Eu só preciso saber que se eles tiverem uma literal igual, eu vou ter que somar os expoentes. Então, por exemplo, 6 vezes 3 vai dar 18. Ax vezes quem? Não tem o outro a aqui, fica o a, né? X ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado, né? Porque a parte literal são iguais, a gente soma os expoentes. Divisão, a mesma coisa, que não importa a igualdade, então eu faço 6 dividido por 3, que vai dar 2. O A não dá para dividir por ninguém, então fica o A. E o X dividido com o X vai dar 1, né? A gente cancela ele, então eu tenho 2A, tá? Então, a regra da parte literal ser igual é somente para adição e subtração. Então, mesma coisa quando a gente for fazer uma raiz quadrada, e a gente vai ver isso num polinômio também, né? Por exemplo, eu tenho 25b ao quadrado. O que é a raiz de 25b ao quadrado? Isso você já sabe fazer automaticamente, né? 25b ao quadrado, a gente vai ter que fazer a raiz quadrada do 25 e a gente vai ter que fazer a raiz quadrada do b ao quadrado. Simplifica, né? E raiz quadrada de 25b ao quadrado, a gente sabe que é 5b. Isso é só para a gente dar mais lembrado, porque a gente vai usar também. Tá? Bom, o que a gente vai trabalhar? A função polinomial. Então, a gente vai trabalhar com polinômios, e os polinômios, eles são formados, na verdade, com a adição de monômios, tá? Então, 3xy mais 5x menos 8m é um polinômio. 6ax menos 4w mais bx ao quadrado, outro polinômio. 7y mais 3j menos 8, um outro polinômio. Ax menos 4y mais 8m mais 12, outro polinômio. O que é legal da gente entender no polinômio, é que o polinômio ele tem um termo chamado termo independente, tá, turma? Que é quem? Esse último valor numérico aqui sozinho, ó. Ele só tem o coeficiente, ele não tem a parte literal. Então, a gente chama esses números, que não tem a parte literal, a gente chama eles de termos independentes, tá? Que ele não precisa de nenhum literal.
O polinômio, ele é dado pelo expoente da parte literal e aonde, na verdade, a gente tiver a maior soma desses expoentes, tá? Então, eu pergunto para vocês, precisa estar na ordem? Não, não precisa estar na ordem. Mas eu tenho um polinômio aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual é o grau desse polinômio que a gente vai trabalhar? A gente vai somar os expoentes, 2 mais 1 que vai dar 3, 3 mais 3 que vai dar 6, e 4 mais 1 que vai dar 5. Então tá, o maior grau que eu achei na soma dos expoentes de cada monômio foi 6. Então, eu vou dizer que esse meu polinômio, ele tem um grau 6, que aí, a partir do grau 6, é que a gente vai trabalhar. Tá? Aqui. Então, quando a gente fala de polinômios, a condição da multiplicação, da adição, subtração, multiplicação e divisão, turma, é a mesma. Eu só posso somar polinômios, só posso subtrair polinômios com seus termos semelhantes, tá? E tem que ser literalmente igual. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio, aqui eu tenho um polinômio. E aí, o que eu posso fazer? Eu só posso somar quando eles forem com termos semelhantes. Então, 3x com mais 8x, eu posso somar porque eles são literalmente iguais, eu tenho 11x. Eu posso somar 5y com menos 2y? Posso, porque eles são literalmente iguais. Não posso fazer y com x. Não, tá? 3x com menos 8x, posso subtrair? Claro que eu posso. 3 menos 8 dá menos 5. 5y, menos com menos vai ficar mais, né? Então, 5y com mais 2y, eu vou ficar com 7y, tá? Então, na adição e na subtração, a regra também é a mesma. Eu só posso somar, eu só posso subtrair quando eles forem literalmente iguais. Agora, na divisão e na multiplicação, isso não ocorre. Só que eu vou ter que fazer o quê? Uma divisão de um polinômio por um monômio, tá? Vamos por partes. Então, eu vou ter que fazer a divisão por partes, ó. 6ax dividido por 2x. Desculpa, para a multiplicação. 6ax vezes 2x. Então, eu faço 6 vezes 2, que vai ficar 12. Não tem que eu possa multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. Aí eu faço 8 vezes 2, 4 vezes 2, que vai dar 8, e x vezes x, 8x ao quadrado. Isso fica, por enquanto, assim, meu polinômio, tá? Divisão, 6ax dividido por 2x. 6 dividido por 2, que vai ficar 3. Não dá para dividir, mas x dá para simplificar com x, né? Cancela eles, fica 6a. 4x dividido por 2x, 4 dividido por 2 vai dar 2, e x por x cancela, que a gente tinha visto na última aula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, considerando os polinômios a, que vale x ao quadrado, mais 3x mais 8, e eu tenho o polinômio b, que vale 6x ao quadrado menos 4x. Eu quero que vocês façam a operação de adição, a mais b, e depois da subtração, a menos b. E aí eu pergunto para vocês, qual é o resultado correto aqui? Vocês querem fazer? Eu posso fazer. Então, aqui, ó. Eu tenho 7x ao quadrado menos x mais 8 e menos 5x ao quadrado. Opa! Mais 7x mais 8. O que eu fiz? Vamos para a adição, né, turma? Então, eu peguei x ao quadrado mais 3x mais 8, mais 6x ao quadrado menos 4x. Então, eu só posso somar com termos expoentes literalmente iguais. Então, x ao quadrado com mais 6x ao quadrado, eu tenho 7x ao quadrado, que eu separei por termos semelhantes, né? E aí, eu tenho 3x com menos 4x. 3 menos 4 vai ficar menos x. E o 8 é um termo independente, ele ficou sozinho. Fica assim, que é uma equação de segundo grau. 7x ao quadrado menos x mais 8, tá? Na subtração, a mesma coisa, x ao quadrado mais 3x mais 8, menos, abro parênteses, 6x ao quadrado menos 4x. Cuidado com a regra adicional aqui, tá, turma? Então, eu faço x ao quadrado com menos 6x ao quadrado, que eu vou ficar com menos 5x ao quadrado. Aí, eu tenho 3x
Menos com menos vai ficar mais aqui, né? E a regra adicional. 3 mais 4, fiquei com 7x. E, novamente, meu termo independente, ele ficou ali. Não posso fazer nada, deixo ele ali. Tá? Tudo bem aqui, monômios e polinômios. E aí, o que é importante para a gente também, que a gente vai trabalhar muito produtos notáveis, tá, turma? Na função polinomial também. Então, a gente tem 3 tipos de produtos notáveis mais relevantes que a gente trabalha, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Tudo bem? Vocês se lembram desses 3 tipos de produtos notáveis? Tá? Então, olha só. Primeiro tipo de produto notável, quadrado da soma, tá? A gente vai usar a multiplicação distributiva, que para vocês já conhecem, né? Então, o quadrado da soma, eu estou falando da soma, ó, pessoal, da adição. Então, eu vou fazer quem? A soma dele, a multiplicação dele, por ele mesmo, tá? E aí, eu vou fazer x mais 1 vezes x mais 1, porque eu estou dizendo aqui, ó, estou multiplicando o quadrado da soma por ele mesmo. Então, x mais 1, x mais 1. Todos por todos, né? X vezes x, x vezes 1, 1 vezes x e 1 vezes 1. Então, x vezes x ao quadrado, 1 vezes x dá x, 1 vezes x dá x, e 1 vezes 1 dá 1. Somos termos semelhantes, x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso eu acredito que não seja nenhuma novidade para vocês, porque vocês trabalharam Bhaskara bastante, tá? Isso é o quadrado da soma. O quadrado da soma, vocês também aprenderam que a gente pode fazer ele mentalmente, né? Se a gente quiser, né? Que tem uma regrinha que a gente fala. O quadrado do primeiro mais, porque é uma soma, 2 vezes, tem que botar o 2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aí a gente somos, aqui ó, x ao quadrado mais 2x vezes 1 dá 2x mais 1. Chegamos na mesma resposta, tá? Como é que eu vou fazer? Como ficar melhor para vocês? Para mim é indiferente, tá? Quadrado da diferença. Quando a gente fala de diferença, a gente está falando de subtração. Então, a gente está falando da soma, agora está falando da subtração. Então, eu vou fazer a multiplicação dele por ele mesmo, só que agora é uma subtração. Então, é x menos 1 vezes x menos 1. Todos por todos, né, turma? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1 vezes x e menos 1 vezes menos 1. Então, x vezes x, x ao quadrado, né? Regrinha de sinal, menos 1 vezes x, menos com mais dá menos x, mais com menos dá menos x, 1 vezes x, e menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais. Então, eu vou chegar x ao quadrado, menos 2x mais 1, tá? Ou eu aplico a mesma regra mentalmente, né? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, ó, x vezes x ao quadrado. Por que eu vou usar menos? Porque eu estou usando o quadrado da diferença, não estou fazendo o quadrado da soma. Então, vai ficar o sinal menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que vai ficar positivo aqui? Porque eu vou fazer menos com menos, vai ficar mais. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? O legal disso, dessas 3 condições de produtos notáveis, turma, é que sempre o primeiro termo e sempre o terceiro termo, aqui, ele vai ser sempre positivo. O que modifica é que o termo do meio, ele pode ser ou negativo, ou ele pode ser positivo, aí depende. Ou eu vou usar o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. E o quadrado da soma pela diferença. O que acontece? Eles têm que ser literalmente iguais, e mesmo expoente, e eles têm que ter o mesmo valor numérico. O que diferencia eles para o outro é que um vai ser positivo, que é a soma, e o outro vai ser negativo, que é a diferença. E eu faço normal, turma, tá? Primeiro com primeiro, né? X vezes x, mais x vezes menos 1, mais 1 vezes x, mais 1 vezes menos 1, tá? Aí, o que acontece quando eu tenho esse quadrado da diferença? X ao quadrado, x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, mais 1 vezes x, que vai dar mais x, e aqui, ó, mais com menos vai ficar menos. O que acontece no quadrado da soma pela diferença?
termo do meio, ele some. Vai ficar menos x com mais x, eu cancelo, porque um é positivo ou negativo, eu vou cancelar. E aí, o quadrado da soma pela diferença, eu vou ter só o primeiro termo elevado ao quadrado, x vezes x, que dá x ao quadrado, e eu vou ter o segundo termo aqui elevado ao quadrado, 1, só que o sinal vai ser mais com menos, vai ser menos, tá? O que acontece? Eu posso fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, tá? Não sei se vocês se lembravam dessa condição. Aqui. Qual é a área de um terreno quadrado de lado igual a 2a mais 5? O que eu tenho que pensar? Como é que eu calculo a área de um terreno quadrado? Vamos imaginar que a gente vai estar lá na geometria e eu vou ter que botar uma função polinomial junto dele ali. O que eu tenho? 2a mais 5 é o lado do terreno, né? Como é o quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, 2a mais 5, eu vou fazer 2a mais 5 vezes 2a mais 5. Se eu for usar, isso aqui é um quadrado pela soma, tá? Se eu for fazer ele mentalmente, eu vou fazer quadrado do primeiro, 2a vezes 2a, 4a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2 dá 4, vezes o segundo, 4 vezes 5 vai dar 20a, mais o quadrado do segundo, 5 vezes 5, 25. Então, foi o que eu fiz, ó. 2 vezes, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Achei 4a ao quadrado, mais 20a, mais 25. Ou eu posso resolver normal se vocês quiserem, tá, pessoal? Vocês fiquem bem tranquilos e façam como vocês quiserem, tá? Porque a resposta vai ter que ser a mesma. Ó, 2a ao quadrado da soma, né? 2a mais 5 vezes 2a mais 5. Então, eu faço 2a vezes 2a, 2a vezes 5, mais 5 vezes a, mais 5 vezes 5. E aí, eu vou chegar, 2a vezes 2a, 4a ao quadrado, 2a vezes 5, 10a, 5 vezes 2a, 10a, e 5 vezes 5, 25. Ó, chegamos no mesmo resultado, tanto por distribuição, como pela regra direta, tá? Então, só para a gente dar uma lembradinha hoje, que a gente relembrou que era um monômio, né? Coeficiente literal, polinômio é a soma de mais de um monômio, e os produtos notáveis que a gente tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença, e o quadrado da soma pela diferença, tá? Ponto. Só que o que a gente vai trabalhar hoje é, na verdade, iniciando o conteúdo de terceiro ano agora, a gente vai ver a função polinomial. A gente vai trabalhar, que nem a gente trabalhou primeiro ano função, vamos trabalhar sim, tá? Só que um pouco mais prático e mais direto, tá, turma? Então, por exemplo, função polinomial, né? O que é a função? Então, a gente aprendeu, vocês deveriam ter aprendido, enfim, que toda função é definida por uma função, ela tem que ter o seu coeficiente e ela tem que ter a parte literal com seu expoente, tá? E aí ela tem que ter, ela vai sempre ter uma mais, uma outra função, n menos 1, né? Vezes x, n menos 1, mais n menos 2. Por que tem que ser n menos 1 menos 2? Porque a função, vocês aprenderam, e aí se não se lembram, ela tem que ir reduzindo o expoente. Então, eu tenho que ter, por exemplo, assim, ó, uma função, 5x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x mais 5. Então, eu tenho que chegar até uma função onde eu tenha o termo independente. Eu não posso ter uma função crescente, eu tenho que ter uma função decrescente. Eu não posso ter uma função assim, ó. 2x ao quadrado mais 6x ao cubo mais 4x na quarta mais 5x na quinta mais... Não, a minha função, ela não pode aumentar, porque senão ela vai ser infinita. A função, ela tem que ser finita, ela tem que acabar. Ela acaba quando eu chego no zero, que nem uma fórmula de Bhaskara. 2x ao quadrado
mais 6x mais 9. Então, eu tenho o primeiro termo, que é o grau 2, o termo do meio, que é grau 1, e o terceiro termo não pode ter grau. Por isso que a gente vai fazendo esse grau menos 1, esse grau menos 2, até a gente chegar o zero. A gente chama isso de função polinomial de grau n. Tá? Então, a gente diz que para todo x real, x, parte literal, né? Em que n é um número inteiro, positivo ou nulo. Tá, mas para quem é o n? O n vai ser o meu expoente aqui, e o n vai ser o que vai me dar o valor desse meu coeficiente. Então, o meu n, o que ele está dizendo? Que o meu n ele pode ser inteiro positivo, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, não negativo, né? Então, ele pode ser nulo, 0, e ele pode ser um inteiro positivo. E o AN, que é o coeficiente, pessoal, que é isso aqui, ó, que é um número que vem na frente, ele não pode ser 0, ele pode ser qualquer valor numérico, mas 0 não. Por quê? Porque se eu faço 0 vezes qualquer coisa aqui, vai ser 0. Então, por isso que, na verdade, o meu coeficiente AN não pode ser 0. Mas o meu x e o meu x não, mas o meu expoente, ele pode ser 0 e mais 1. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tipos de função polinomial que vocês já estão acostumados de trabalhar ou ver, tá? Então, por exemplo, uma função aqui, 2x menos 1, tá? Isso aqui é uma função polinomial de grau 1, por quê? Porque eu só tenho um grau aqui, que é o 1. Ó, o 1 e o termo independente, função polinomial. Eu decresci, né? Eu não posso aumentar, sempre está na ordem decrescente. Gx, né? Outra função. 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, aqui, ó, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, ó, decrescente é x ao quadrado, x. Então, é 2 menos 1, aquele n menos 1 que eu estou falando. O n é o 2 menos 1. Ah, tá, 2 menos 1 vai dar 1, estou decrescendo. Então, função de grau 2, até chegar ao termo independente. Terceira função, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 1. Função polinomial de grau 3. Então, eu faço 3 menos 1, que vai dar 2, e eu faço 3 menos 2, que vai dar 1. Então, por isso que a gente vai decrescendo, até chegar ao termo independente, tá? Polinômio identicamente nulo. O que significa isso? Eu tenho uma função polinomial, px, eu vou chamar de qualquer letra, não precisa ser fx, tá? Px, ela tem que ser identicamente, ele é idêntico, isso aqui, ó, 3 tracinho significa idêntico, não é igual. Ele é idêntico a 0. Quando eu digo que ele é idêntico a 0, todos os seus coeficientes são iguais a 0. Isso quer dizer que cada um dos coeficientes eu vou ter que dizer que é igual a 0. Como assim, professora? Pelo fato de possuir todos os coeficientes literais, número, igual a 0, não se define grau de um polinômio nulo. Como assim? Não entendi, professora. Muito complicado. Então, olha só. Um polinômio, px, tá? Onde ele tem ax mais, abro parênteses, b menos 2, é nulo. Eu estou afirmando que isto aqui é igual a 0 e isto aqui é igual a 0. Quais são os valores de A? O que vocês acham, turma? Deixa eu ver uma coisa. Rafa, vou botar aqui. O que vocês acham? Quanto é que vale o A? Alguém? Alguém? Quando ele diz aquilo ali para mim, turma, não sei se vai ficar bom para vocês, tá? Ai, Johnny, meu cachorro. Vocês enxergam o quadro? Por favor? Todo mundo enxerga o quadro? Sim ou não? Prof. Tá. Então, ele disse que o meu px, ele é idêntico a 0. Tá? Então, ele está afirmando
que o meu px, que é ax mais b menos 2, ele está me dizendo o quê? Que o ax é igual a zero, e ele está me dizendo que o b menos 2 é igual a zero. Então, ele está me dizendo que a minha função polinomial, cada termo dela vai ser igual a zero. Aí ele perguntou, quanto é que vale o x? Ou melhor, quanto é que vale o zero? Ah, não sei, ó. O a, o que esse x está multiplicando? Ele passa dividindo. Zero dividido por x vai dar zero. Ah, tá, o meu a vale zero, então. E o b menos 2 igual a zero, o b vale 2. Então, eu posso afirmar que o meu a vale zero e o que o meu b vale 2. Vocês entenderam quando ele quer dizer que ele é idêntico? Ó, não é igual, tá? Aqui é uma função, porque eu estou dizendo igual, mas ele está dizendo aqui, ó, que todos os termos dessa função polinomial é idêntico a zero. Então, quer dizer, ele está dizendo que eu tenho que igualar a zero para poder resolver. Um de cada vez. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Então, olha, a gente faz uma geometria. Volta. Então, volta para a minha apresentação. O que acontece aqui, ó? Vamos voltar de novo. Aí, na minha função polinomial, ele me disse que o a vale zero e que o meu b vale 2, que foi o que a gente fez ali, tá? O que acontece? Valor numérico. Toda a minha função polinomial ela vai ter um valor numérico, tá? Então, por exemplo, eu tenho um px, um polinômio, tá? De variável x, tá? Ponto. PA é o valor numérico de px quando x vale a. Entenderam o que eu quis dizer isso? Considere uma função px, um polinômio na variável x. Então, essa é a minha variável x. PA, que é outro polinômio, o a, é o valor numérico de px quando x vale a. Conseguiram entender o que eu quis dizer? É complicado, né? Isso quer dizer, já vou dar um exemplo. O valor numérico de um polinômio equivale à imagem de uma função. Professora, o que é a imagem de uma função? O que é o valor do domínio? Vocês se lembram que imagem é o valor numérico que a gente acha? Como assim, professor? Olha só. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me digam, tá, turma? Então, olha só. Eu tenho uma função px aqui, ó. 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Função polinomial, tá? E aí, eu quero saber qual é o valor dessa função polinomial, qual é o valor numérico dela. Estou falando só número. Isso quer dizer que eu tenho que eliminar todas as letras. Mas para eu eliminar todas as letras, eu preciso saber quanto é que vale o x. Então, alguém vai ter que me dizer. O problema vai ter que me dizer, ó, calcule o valor numérico dessa função polinomial quando o x for 3. Ah, então tá, tudo bem. Então, onde tiver x, eu vou substituir. Então, x ao quadrado, eu vou substituir por 3, 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar 9, 9 vezes 2, 18. 5 vezes x. Ah, tá, menos 5 vezes 3, porque o meu x vale 3. 5 vezes 3, menos 15. Mais 2. Pronto. 18 com menos 15, que vai dar 3. 3 com mais 2, 5. Então, tá, ó. Aqui é o meu valor numérico. Vocês entenderam? O valor numérico é quando eu resolvo aquela minha função polinomial. Então, a gente diz que 5 é o valor numérico de px quando o x vale 3. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Né? Que o valor numérico do meu px é tanto quando o meu a for tal valor. É o que a gente fez aqui. Tudo bem? Determine o polinômio P de grau 1, tal que o P vale 2 igual a 5 e o P menos 1 igual a 2. Gente, se ele é de grau 1, quanto é que vale o x? Ou melhor, se o polinômio é de grau 1, é quanto, turma?
se o meu polinômio é de grau 1, eu já começo botando que o meu px é igual a x. É grau 1, tá? A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais, tá? Aí, ele é um grau 1 aqui. Tá, grau 1. Ok. Tá? Mais 3. Da onde eu tenho esse mais 3 aqui, pessoal? O que vocês acham? Tem duas formas de eu poder identificar ele. Na verdade, o certo é eu fazer isso aqui, ó. X, 2, por exemplo, menos x1. Porque é o valor do x que ele me atribuiu. Então, eu vou dizer 2 menos 1, 3. Montei a minha função polinomial. Ele não quer que eu resolva, tá? Ele quer que eu monte. Certo? Tá? Isso a gente vai trabalhar depois na próxima aula com mais tranquilidade. Raiz do polinômio. Vocês entendem quando eu falo raiz, não é a raiz quadrada, tá? Quando eu falo raiz do polinômio, eu estou dizendo é o valor do x. Eu já sei a resposta do x. O meu x é tanto. Então, a raiz do polinômio quer dizer que o meu x vale tal valor e eu vou ter que substituir na função polinomial para achar o valor numérico. Então, está dizendo, se o PA é igual a 0, dizemos que o A é a raiz do polinômio x. O que eu estou dizendo? Então tá. Então, para eu poder descobrir o valor numérico daquele polinômio, eu já tenho que saber qual é a raiz. Eu já tenho que saber qual é o valor do A, ou o valor do x, que eu vou ter que substituir naquela função polinomial. Então, por exemplo, aqui, ó. Sabendo que x é menos 4, tá? É uma raiz do polinômio px, determine o valor de m. Então, tá, turma. Olha só. Vou eu de novo lá pro 4, tá? Eu tenho aqui... Opa, aqui. Tadinha. O meu cachorro que tá aqui. Vai apagar, tá? Então, ele me deu a raiz do polinômio, tá? Tudo bem aí, turma? Vocês estão enxergando? Aí, ele me disse assim, ó. O meu x vale menos 4, tá? Na qual ele disse que isso aqui é a raiz, que é já o valor do x, eu não preciso descobrir. E o meu polinômio é x ao quadrado mais mx menos 3. Ele quer descobrir quanto que vale m. E aí, o que vocês acham? O que eu tenho que fazer? O que vocês acham que eu deveria fazer? Bom, se ele já me deu a raiz, bem simples. Onde tiver x, eu vou substituir por 4. Então, eu vou fazer x ao quadrado mais mx menos 3 igual a 0. Sempre vou igualar a 0, sempre, porque ele me disse que todos os polinômios têm que ser identificados por 0. Mas aí, eu vou substituir aqui, ó. 4 ao quadrado mais m vezes 4 menos 3 igual a 0. O que eu tenho? 16 mais 4m menos 3 igual a 0. O que eu vou fazer, gente? Vou isolar, deixa aqui pro cantinho. Vou isolar o m, ó. 16 menos 3 vai dar 13, né? Então, eu vou dizer isso. Opa, aqui é menos 4, ó. Nem se deram conta. Menos 4. 16 menos 3, eu vou ter menos 4m igual a menos 3. Vocês estão enxergando? Não está muito ruim no campo lá. Deixa eu puxar mais para cá, para ficar melhor. E aí, eu tenho que m, menos com menos vai ficar mais, m vale 13 quartos. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, assim, ó, sempre que ele disser para vocês que a raiz é aquele valor, é porque ele já me deu o valor do x e eu só vou substituir no meu polinômio para saber qual o valor da outra literal, que eu não sei, tá?
Então, aqui, ó, deixa eu botar para apresentar para vocês aqui, ó. Então, o que ele está me dizendo aqui, ó, ele quer saber qual é o valor de M. Ó, a gente fez ali o cálculo, substituiu o menos 4 aqui, aqui, e achou o valor de M, que é 13/4. Ponto. Ó, determine M que pertence aos reais, isso quer dizer que o valor de M pode ser qualquer número, fracionário, decimal, positivo, negativo, não interessa, a fim de que menos 1 seja a raiz do polinômio x ao quadrado menos 4x mais M mais 4. Tá? Então, mesma coisa, turma. Tá? Vou apagar aqui. Tá? Ele não me disse, o valor de x é menos 1. Não, ele me disse que a raiz é menos 1, que é igual ao x. Então, o meu x vale menos 1. Aí ele me deu a minha função polinomial. Aqui. X ao quadrado menos 4x mais m mais 4. Aí eu vou sempre igualar a zero a minha função polinomial. Tá? O que eu tenho aqui? Onde tiver x, eu vou botar menos 1 ao quadrado, menos 4 menos 1, mais, eu vou tirar do parênteses, m mais 4 igual a zero. Então, tá. Menos 1 ao quadrado vai ser 1. Menos com menos vai ficar mais 4. Mais m mais 4 igual a zero. Né? Aí eu tenho 1 com mais 4 com mais 4 vai ter 9, né? Então, eu vou ter 9 mais m igual a zero. Então, o m vale menos 9. Esse é o valor do m. Quando a minha raiz for menos 1. Tudo bem? Dúvidas? Tudo certo? Tá? Vamos na primeira parte de função polinomial. Tudo bem? Deixa a prof botar para apresentar aqui para vocês. Aí a gente achou que o m vale menos 9. Alguma dúvida, turma, nessa primeira parte? Não? Tudo certo? Aí eu mexendo. Tá. Então, já que a gente está nesse embalo, vamos continuar nesse embalo que a gente tem até as 10. Então, o que acontece, pessoal? A gente viu, então, essa função polinomial, como é que a gente identifica ela, o grau dela. Agora, como é que a gente consegue determinar um valor, uma incógnita, a partir da raiz da função polinomial. O que a gente vai trabalhar hoje também um pouquinho é o quê? A gente vai para operações com polinômio, tá? Então, a gente vai para adição, tá? Então, o que a gente viu, tá? A gente tem o polinômio, que eu ensinei para vocês ali, como é que se determina o polinômio, né? X na n, n menos 1, n menos 2, até chegar no termo independente. E eu tenho outra função também, que eu faço, ao invés de chamar de A, eu vou chamar de B, né? B na N, então vai ficar N menos 1, vai ficar N menos... Mesma coisa, tá? O que acontece com a operação, quando a gente tem na adição? Eu tenho duas funções polinomiais e eu estou afirmando que elas são idênticas. Eu estou afirmando que elas são literalmente iguais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a n tem que ser igual a bn, porque elas são literalmente iguais. A n menos 1 é igual a bn menos 1, porque o b significa, na verdade, o teu coeficiente, né? N menos 1 é a tua função literal, né? Elas são idênticas. N menos 2 igual a bn menos 2, assim, até chegar o número igual a número,
tá? Então, dizemos que o px, que é essa primeira função, do AN, n-1, n-2, é idêntico ao QX, que seria quem? O BN, BN-1 e o BN-2. Eu estou, ó, de novo, não é igual, tá? Idêntico. 3 tracinhos, eles são idênticos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um polinômio ax ao cubo mais bx mais cx mais d, e eu tenho outro polinômio que é 2x ao cubo, 5x ao quadrado, menos 4x mais 3. Então, eu posso afirmar, tá? Porque eles são idênticos, que P de x é idêntico ao Q de x, né? Por quê? Porque eles têm a mesma literal e o mesmo grau. Então, eu posso afirmar que o coeficiente A vale 2, porque ele tem a mesma literal e o mesmo coeficiente. Eu posso afirmar que o B é igual a 5, porque eles têm a mesma literal e o mesmo coeficiente. Eu posso afirmar que o C é menos 4, porque eles têm a mesma literal e o mesmo coeficiente. E eu posso afirmar que o D é igual a 3, porque eles são termos independentes. Tudo bem? Então, isso eu posso fazer quando eles têm termos, turma, independente. Tá? Tudo bem? Sim? Tá. Polinômios de graus diferentes nunca são idênticos, tá? Não são, turma, não podem, não tem como. Então, o polinômio mx ao cubo mais nx ao quadrado mais px mais q é idêntico ao polinômio 4x ao quadrado menos x mais 2. Quais são os valores de m, n, p e q? Vocês querem falar para mim assim, mais rapidinho? O que vocês acham? É direto, tá, pessoal? Olhem o grau e me digam. Ah, esse vale tanto, esse vale tanto e esse vale tanto. Tá? O que que acontece? Como eles são idênticos, a primeira coisa que eu tenho que identificar, turma, é o grau. Ah, aqui eu tenho 4x ao quadrado, mas aqui eu tenho um x ao cubo. Mas nesse polinômio eu não tenho um x ao cubo. Então, eu não posso identificar ele, não posso fazer uma igualdade, não posso dizer que ele é idêntico. Então, se eu não tenho, eu vou dizer que essa parte do coeficiente vale 0. Porque nesse meu polinômio eu não tenho o mesmo grau. Então, vale 0. O m vale 0. O n vale 2, porque eles têm o mesmo grau, o mesmo literal. O p vale menos 1, porque eles têm o mesmo grau, literal. E o q vale 2, porque eles são termo independente. Tudo bem? Para a gente poder identificar. E aí a gente tem o termo semelhante de 2 ou mais polinômios, que eles são chamados de termos semelhantes, que a gente já tinha visto isso um pouquinho antes, dos polinômios px e qx, e os termos que possuem a mesma parte literal. O que a gente estava vendo nos monômios, funciona a mesma coisa para os polinômios, né? Então, a gente diz que os termos semelhantes deles são, ó, literalmente igual, x na n, n-1, n-1, n-2, n-2, até chegar ao termo independente, tá? Adição de polinômios, tá, gente? Então, o que que acontece? Para a gente somar os polinômios px e qx, a gente tem que somar os termos semelhantes entre essas duas funções polinomiais. Simples e direto. Então, olha só, eu tenho dois polinômios aqui. Px igual a 2x ao quadrado mais x menos 2, e o qx, que é 3x mais 1. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a soma desses termos, dessas duas funções polinomiais. E aí eu tenho o quê? Tem que somar os termos semelhantes, turma, não tem o que eu posso fazer. 2x ao quadrado mais x menos 2, eu tenho que somar com 3x mais 1. Aí eu pergunto, 2x ao quadrado, nessa função polinomial, tem algum x ao quadrado? Não, né? Então, eu não posso fazer nada. Não posso somar, não copio ele, tá? Aí eu tenho x aqui e eu tenho mais 3x aqui. Ah, perfeito.
1 mais 3, que eu separei aqui para vocês, ó, 1 mais 3, 4x, tá? Menos 2, termo independente, mais 1, menos 2 mais 1, menos 1. Ó. A gente cai literalmente numa equação de segundo grau. Pronto, fiz a adição de dois polinômios com termos semelhantes. Fica assim, depois a gente resolve, tá? Então, eu tenho, ó, calcule a soma dos polinômios a seguir. 3x ao quadrado mais 2x menos 1 e x ao cubo mais 4x, menos x ao cubo mais 4x menos 2x menos 5. Certo? Tudo bem? O que a gente tem aqui? Eu vou poder só somar os termos semelhantes. Bárbara, tu tem um x ao cubo aqui e aqui eu não tenho um x ao cubo. Não faço nada, só copio ele. Menos x ao cubo, tá? Aí eu tenho, um 3x ao quadrado e um 4x ao quadrado. Termos semelhantes aqui, ó. Aí eu posso fazer 3 mais 4 dá 7. Perfeito. Eu tenho outro termo x. Tá. 2 mais com menos vai ficar menos. 2 menos 2 vai dar 0. 0 vezes x é 0. Eu nem vou colocar ele. Tá? Deu 0, anulou, pronto. E aí eu tenho menos 1, mais com menos vai ficar menos. Menos 1 com menos 5 dá menos 6, né? Que não faz regra de sinal, né, gente? Não tem adição de sinais iguais, tá? Conserva o sinal e soma. Vai ficar menos 6. Pronto. Fiquei com um polinômio de grau 3, tá? Então, considere os polinômios e efetue a adição entre eles. Mesma coisa, turma, tá? Menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 2, eu tenho menos 3x ao quadrado, mais 2x menos 1, tá? Tem um termo de grau 3, que aqui eu não tenho, copio. Tem um termo de grau 2, que aqui não tem, eu copio. Tem um termo de grau 1, aqui eu também tenho um termo de grau 1. Então, 5 mais 2, 7. E aí, menos 2, mais com menos dá menos 3, menos 1, menos 2 com menos 1 dá menos 3. E aí, vocês, não sei se vocês estão se perguntando ou não, mas, professora, não teria que ter uma regra, ou deveria ser assim, tem que ter a ordem decrescente do grau, 3, 2, 1, até chegar no 0, não é que deveria, pode ter, mas se um deles faltar, não tem problema. Tá? O que não pode acontecer é ter 3x ao cubo e aqui, por exemplo, de 2x na quarta. Não, isso não pode. Um termo pode faltar, não tem problema, mas ele tem que ser da ordem decrescente. Então, não existe regra que tem que ter 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Não, ele pode não ter o termo seguinte. A questão é que ele não pode só aumentar, ele tem que reduzir. Tudo bem, turma? Tá chovendo. Tudo bem? Falei muito rápido? Deixa eu botar aqui. Não? Tudo tranquilo? Então, turma, eu tinha programado essas 3 apresentações para hoje, para a gente dar início da função polinomial, certo? Deixa eu parar a gravação.